Olá pessoal, tudo bem? Há algumas semanas eu postei um vídeo se é melhor comprar ou alugar um imóvel. Teve muito burburinho, é claro, mas isso é muito bom, porque as pessoas saem do piloto automático e começam a fazer suas próprias contas para verificar o que é melhor para elas. Tem um simulador e eu vou colocar o link aqui embaixo desse vídeo para vocês fazerem as suas próprias contas. Aquelas pessoas que decidiram alugar o imóvel e veem um imóvel alugado, vai sobrar uma grana. Que tal aplicar em fundos imobiliários? É uma forma também de viver de aluguel. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. Os brasileiros investem pouco em fundos imobiliários, né? Os europeus, os americanos investem muito, porque desconhecem o produto. Os brasileiros culturalmente adoram imóveis, adoram investir em imóveis. Tem gente que tem muitos imóveis e acaba passando por necessidade. Por quê? Precisa achar um bom locatário, precisa deixar o imóvel em boas condições, precisa achar uma imobiliária adequada. Teve uma imobiliária da minha mãe que acabou ficando com o dinheiro e foi embora, quebrou a imobiliária, nós tivemos que assumir. Tem a parte de impostos, a parte de taxas, a parte de preocupação de recuperar o imóvel e tantas coisas mais. Então os investimentos acabam sendo também bastante grandes. A pessoa que não tem dinheiro demora anos depois para recuperar esse tipo de investimento. Será que vale a pena? Os grandes bancos, os varejistas estão vendendo suas próprias propriedades e alugando os próprios imóveis. Será que vale a pena para a pessoa física também? Então a opção é o fundo imobiliário. Por que ela é uma boa opção? Porque primeiro, você não precisa de grandes quantias para você investir. Sei lá, eu já comprei cotas de R$3, acho que o retorno também é baixo, né? Quando você mais investe, mais você ganha. Então você não precisa ter R$100 mil, R$200 mil, R$300 mil para comprar um imóvel, para colocar e viver de aluguel. Com fundo imobiliário, com R$20, R$30, R$50, você vai colocando aos poucos e vai construindo o seu patrimônio. Eu vou colocar agora, vou desenhar, que eu adoro desenhar, que eu acho que fica muito mais fácil o entendimento sobre você comprar para alugar ou você aplicar os seus investimentos em fundo imobiliário, tá bom? Vamos lá então. Então vamos lá, as informações que eu vou passar para vocês é para uma pessoa leiga, que não sabe o que é um fundo imobiliário. Então vamos fazer um comparativo entre o imóvel próprio. Faz de conta que vocês têm um imóvel próprio e queiram alugar esse imóvel, certo? O que vocês têm em termos de direitos e deveres para esse imóvel? Primeiro, vocês têm que pagar IPTU, que é o imposto. Vocês têm que pagar o condomínio em casos de locais que tenham condomínio, tipo apartamentos, condomínios fechados, você tem o valor. Aqui é a valorização, vocês têm a valorização desse imóvel, ótimo. Apesar que nos últimos anos a valorização foi bem baixa em termos de imóveis. O que mais vocês têm de despesas? Se vocês forem alugar através de imobiliária, vocês têm que pagar a comissão da imobiliária. A comissão, por lei, está por volta de 8% a 10%. Isso aqui é custo do valor do aluguel. Mas, no primeiro aluguel, vocês têm que pagar um aluguel também totalmente para a imobiliária. Então, esses aqui são custos. Vocês vão ter custos de reparos, né? O imóvel vai ter a depreciação e tem os reparos. E tem as melhorias, porque a partir do momento que passam os anos, vocês precisam fazer algumas melhorias para tornar atrativo vocês alugarem este imóvel, um apartamento, uma casa, um sítio, por aí afora. Ok, vamos fazer agora o comparativo. Ao invés de vocês terem o seu imóvel próprio e receber por aluguéis e todos esses custos e o benefício da valorização, fazer a mesma coisa no caso de fundo imobiliário. No caso de fundos imobiliários, o que vocês vão ter aqui? Depois eu vou falar para vocês o que é fundo imobiliário. Eu vou considerar fundo imobiliário aqui de tijolos, né? Porque tem fundos imobiliários também de papéis. O que seria isso? Fundos imobiliários. Vamos considerar que aqui somos nós, né? Investidores, ou que nós já temos o nosso imóvel que nós vamos alugar, ou nós não temos o imóvel, nós não temos o valor, né, para comprar um imóvel. Faz de conta que esse imóvel aqui custa R$200 mil. Mas eu não tenho esse valor e eu quero viver de aluguel. Aqui você não tem condições, porque você não tem o dinheiro, você não pode comprar um imóvel para viver de aluguel. Em fundo imobiliário, sim, você pode. Às vezes com R$20, R$30 você pode investir e receber por aluguel. Mas como que funciona essa mágica? Nós somos todos investidores. Ou temos dinheiro, ou temos R$200 mil, R$300 mil, R$50 ou R$100 e queremos aplicar para receber dividendos de aluguéis. Então aqui nós somos todos investidores. Temos dinheiro, pouco ou muito, e queremos aplicar em fundo imobiliário. Como que funciona isso?
Nós, através de uma corretora, que precisa ser aplicação através de corretora, aplicamos em fundos imobiliários. Quem são fundos imobiliários? São gestores que vão fazer o seguinte, eles vão comprar ativos, né, que nós chamamos de tijolos, vou falar de vários ativos que eles compram, e através desses ativos, eles colocam esses ativos para alugar, certo? Então eles adquirem ativos, né, então tem esses ativos na carteira deles, eles colocam esses ativos para alugar, então tem aluguel, recebe um aluguel como renda, e parte desse valor do aluguel, eles fazem a distribuição dos dividendos de acordo com o valor que você tem. Então aqui tem investimentos, né? Você recebe pelos investimentos desses aluguéis que são recebidos. Por lei, eles têm que pegar, então a pessoa que pagou o aluguel, 100%, 5% fica para o gestor do fundo, eu vou falar o porquê, e 95% por lei, é obrigação distribuir para as pessoas que investiram. Então faz de conta que você investiu R$20 aqui nesse fundo. Essa pessoa investiu R$100, essa pessoa investiu R$100 mil, essa investiu R$200 mil e assim por diante. Então cada pessoa dessa, pelo valor que tem investido, vai receber um pedacinho desse valor do aluguel. Então, como que funciona isso? O que na verdade seriam esses ativos que esses gestores compram? Por exemplo, tem fundo imobiliário de escritórios comerciais, vários aqui em São Paulo, nas regiões mais procuradas para ter escritórios comerciais. Tem imóveis residenciais, também tem fundos imobiliários para imóveis residenciais. Tem hotéis em São Paulo que são fundos imobiliários. Tem imóveis de varejo, lojas de varejo, que são fundos imobiliários. Tem lajes corporativas, né, onde estão as empresas que trabalham com a parte logística, por exemplo. Agências de banco. Como eu já disse, bancos estão vendendo os seus ativos para alugar esses imóveis. Então, o Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Os locais onde eles estão são alugados. Eles venderam, né, que é muito mais importante ter o dinheiro na mão e investir do que ter o imóvel próprio. Então eles estão vendendo e estão alugando. Galpões, onde são armazenados os produtos. Então você pode verificar, por exemplo, tipo C&A, Lojas Americanas, Gerdau, Tetra Pak. Os imóveis que eles estão hoje são alugados. Shopping Center, imagine. Tipo West Plaza é um shopping center. Cidade Jardim aqui em São Paulo. Hospitais, muitos hospitais em São Paulo são fundos imobiliários. E chega até o ponto de ter cemitério, que também está em alta em termos de valorização. Então, olha que interessante. Vocês aqui colocam, aportam o valor que vocês têm em gestores de fundo. Esses gestores de fundo compram ativos, todos aqui são ativos que eles podem comprar, certo? Recebe o aluguel desses ativos e 95% dos aluguéis são distribuídos para os investidores. Então, por exemplo, nesse caso aqui, faz de conta que você escolhe uma gestão de ativos de shopping center, tipo Cidade Jardim, West Plaza e alguns outros. O que acontece? Esse fundo de investimento, ele vai comprar lojas e outras coisas mais do shopping West Plaza como ativo. Isso aqui faz parte do ativo. Os lojistas que estão pagando aqui os aluguéis vai pagar para os gestores do fundo, 5% fica para esses gestores. E para que é usado esse 5%? É usado para a parte de reparos, a parte de melhorias, e lógico que uma parte deles é usado para fundiar o gestor, já que o gestor aqui é um gestor profissional, ele tem que ser remunerado por isso também. Mas por lei, 95% do valor do recebimento dos aluguéis tem que ser distribuído para todos os cotistas. Aí você vai falar sobre valorização. Aqui eu tenho valorização. E aqui eu tenho valorização? Sim. Se esses ativos que forem comprados, eles são valorizados, as suas cotas que vocês compraram aqui também valorizam. Então valoriza aqui e aqui também valoriza. A grande vantagem disso daqui é que tem gestores profissionais trabalhando por isso.
E vocês não têm toda a chateação de toda a burocracia de pagar IPTU, condomínio, fazer o reparo, as melhorias, porque esse grupo faz, certo? E o que é interessante, que eu já falei, é que é justamente isso. Por exemplo, num shopping center tem várias lojas lá. Se uma loja fica vazia, né, que a pessoa quebrou, mudou de dono, o valor que vai receber é um pouco pequeno aqui, um pouco menor. Mas aqui no caso, se você tiver só um imóvel, você vai perder tudo. Você vai de 100% de aluguel a zero. Aqui não, né? Enquanto tem, sei lá, 100 pessoas aqui no shopping, 100 empresas aqui no shopping, 2, 3, 4 fica, o valor talvez diminua um pouco mais, até eles terem outras pessoas para alugar as lojas no shopping, mas até esse momento você vai receber um valor do restante. Esses fundos imobiliários nós chamamos de tijolos, porque na verdade são parte física, né, que você está que os gestores estão comprando. Mas tem outros fundos imobiliários que trabalham com o que nós chamamos de papéis. Então tem fundo imobiliário também de papéis. E o que são esses papéis? São os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Tem LCI, que é letras de crédito imobiliário, que também isso aqui pode ser parte do teu investimento, se comprar direto LCI. E também as LHs, que são letras hipotecárias. Então, se você não quiser fazer o fundo imobiliário com tijolo, né, compra de ativos físicos, vocês podem também comprar com papéis. Então, com isso, vocês podem fazer um comparativo em ter um imóvel próprio para viver de renda por aluguel nesse modelo, ou se não quiser, tem um outro modelo que é muito mais flexível, gestores profissionais, vocês não têm toda a parte de dor de cabeça de procurar locatário, porque o gestor faz isso para você. E olha só que interessante, enquanto aqui você tem que pagar uma comissão de 8 a 10% para a imobiliária, aqui você vai pagar de 5% para os gestores, dá muito menos dor de cabeça, e esse pessoal aqui é muito mais profissional, com certeza. Então agora eu vou falar sobre os benefícios dos fundos imobiliários, dentre outros que eu expliquei aqui para vocês. Para você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, faça agora. Eu tenho um objetivo de 100 mil inscritos até o meio do ano, eu estou com um pouco mais de 75 mil inscritos. Eu vou conseguir só com a sua ajuda. Por favor, compartilhe os vídeos, informe para as pessoas do seu círculo de amizades que tem um canal exclusivo para a gente viver com qualidade de vida. Agradeço muito. Mas vamos lá para as vantagens sobre fundos imobiliários. Primeiro, a parte de isenção fiscal, a parte do imposto de renda para a pessoa física. Não tem algumas restrições, para não ficar longo o vídeo, eu vou colocar nos detalhes quais seriam essas restrições. Outra acessibilidade, quando você poderia investir em shopping center, hospitais, galpões e tantas outras coisas, e com fundo imobiliário há essa possibilidade. Outra é a parte de acesso, né, em termos de pagamento, como eu já disse. Quando você poderia aplicar em termos de aluguel com imóveis de 200, 300, 400, 500 mil reais, é muita grana. E com fundo imobiliário, com pouco dinheiro, você já começa a ter acesso a recebimento de aluguéis desses empreendimentos. A outra vantagem são os custos associados com o seu imóvel, escrituras, taxa de corretagem e tantos outros impostos e taxas que vocês têm que pagar. No caso de fundo imobiliário, você vai pagar só a taxa de administração. A outra vantagem, outro benefício do fundo imobiliário é que você investe em hotéis, em shopping center, em hospitais, galpões, imóveis comerciais, imóveis residenciais. Então tem uma grande diversificação. Quando você investe num imóvel, você vai ter só inquilinos, só no segmento. Se um segmento vai ruim, todo o teu projeto vai por água abaixo. No caso de fundo imobiliário, não. Se você tem um inquilino, por exemplo, num prédio, você vai ter só um inquilino. Em fundo imobiliário, naquele prédio, naquele fundo, você vai ter vários inquilinos. Se um inquilino sai, você recupera no restante. Você não vai do 100 a 0. Você pode de 100 a 90, 80, se algum inquilino ou outro sair. Mas sempre está pingando grana na sua conta. A outra vantagem é ganho de escala. É a mesma coisa quando nós formos comprar um produto, no atacado ou no varejo. O atacado sempre é mais baixo o valor porque eles compram em grandes quantidades. No varejo, menos quantidade, o produto fica mais caro. Esses gestores profissionais de fundo imobiliário, eles compram em grande quantidade, então eles conseguem negociar melhor os produtos que nós vamos comprar. A outra grande vantagem é a gestão profissional.
Nós não temos conhecimento daquilo. Se você conhece, ótimo, excelente, mas a maioria das pessoas que compram imóvel ou estão alugando seu próprio imóvel, a gente não tem conhecimento daquilo. Então é muito mais fácil a gente ser engabelado por imobiliárias, por advogados, por gente do mal. Gestores profissionais são esses gestores dos fundos imobiliários que estão preparados para fazer grandes negociações com grandes profissionais. Então eu prefiro mais deixar na mão de pessoas que conhecem para cuidar dos meus investimentos. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse conteúdo. A minha intenção não é estressar sobre esse tema, já que eu não sou nenhum guru financeiro. Eu quero mostrar o que eu aprendi para vocês e aquelas pessoas que se interessarem. Eu tenho uma empresa que faz toda a minha parte de assessoria financeira. Então, se eu conseguir independência financeira, eu agradeço essa empresa e todo o meu esforço, é claro. Então você participa de uma clínica financeira para mostrar para onde que você quer ir, o que você pretende da sua vida. Depois você faz um treinamento final de semana. Depois tem toda a parte do acompanhamento com assessor financeiro, reuniões mensais. Então, o que eu falo, viver de renda é uma maratona, né, de 40 e poucos quilômetros. Se você não começou no passado, você vai ter que correr muito mais agora, não tem outra forma. Então, se vocês quiserem saber sobre essa empresa, depois me manda um e-mail, dimas@mais50x.com, que eu passo para vocês. No próximo vídeo sobre viver de renda, eu vou falar sobre infidelidade financeira. Acontece, né? Marido e mulher que acabam se escondendo as suas dívidas, os seus créditos e por aí afora, que eu acho totalmente errado. Se vocês querem enriquecer juntos, vocês têm que ser totalmente abertos em termos da relação financeira, contar tanto os créditos quanto os débitos. Mas isso vai ficar para a próxima semana. Não deixe de assistir aqui os vídeos que eu estou sugerindo para vocês. Forte abraço a todos. Dimas Moura do canal Mais 50.